Olá, boa tarde. Por ano, o Brasil registra cerca de 30 mil novos casos de hanseníase. Há quase um ano, o Ministério da Saúde é alertado sobre a escassez de medicamentos para tratar a doença. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o direito à saúde. Esse é apenas um dos destaques. Veja também. Supremo Tribunal Federal decide que operadoras de telefonia do Ceará podem bloquear a internet após o fim da franquia. Um ano de vigência do pacote anticrime. Superior Tribunal de Justiça estabelece diretrizes para a aplicação de vários dispositivos da lei nesse período. A alteração na regra da prisão preventiva é o tema mais frequente na jurisprudência do STJ em torno da lei anticrime. E ainda o trabalho da Justiça para resgatar peças do patrimônio histórico de Minas Gerais. A localização do patrimônio cultural perdido pode derivar de denúncias e também do monitoramento de sites de leilões. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou ilegal a terceirização de serviços de teleatendimento feita pela TIM, concessionária de telefonia. O repórter João Fagundes tem os detalhes dessa decisão e traz agora ao vivo para a gente quais foram os principais argumentos da decisão anulada. Olá, João, muito boa tarde para você. Conta para a gente. Oi, Rafaela, boa tarde a todos em casa, que assiste a gente. Bom, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho aplicou uma súmula do tribunal que proíbe essa terceirização de atividade fim e aplicou ao analisar o caso de uma funcionária do teleatendimento da empresa, da TIM. E o argumento da turma foi que essa trabalhadora estaria subordinada diretamente à empresa de telefonia. Mas o ministro Alexandre de Moraes lembrou que essa súmula do TST já foi considerada inconstitucional porque ela viola esses princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Na decisão, o ministro, então, ressaltou que a terceirização de atividade fim já foi considerada legal em julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Rafaela. Ok, João, obrigada pelas informações. Bom, falando sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as operadoras de telefonia podem cortar o acesso à internet depois que a franquia de dados acabar. Bloquear o acesso é inconstitucional. Hoje em dia, para muitos, ficar desconectado da internet significa se desconectar do mundo. Milhares de brasileiros acessam a rede o tempo inteiro por meio do celular. Quem depende de pacote de dados sofre quando acaba, já que as operadoras costumam cortar o acesso imediatamente. No Ceará, uma lei proibia que as telefônicas fizessem o bloqueio da internet após o esgotamento do pacote de dados. Por isso, a Associação das Operadoras de Celulares entrou com uma ação contra essa lei aqui no Supremo Tribunal Federal. A entidade alegou que a Anatel deixa claro que a interrupção do serviço de internet é decisão da operadora. Depois de um julgamento virtual, a maioria dos ministros decidiu que a lei viola a Constituição e que os estados não podem legislar sobre a franquia da internet. Um operador de máquinas vai receber adicional de periculosidade por abastecer reboque a gás. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a situação expunha o trabalhador a agentes inflamáveis e ao perigo de explosão. O operador contou que abastecia o veículo da empresa 2 vezes por turno com gás veicular. O GNV é listado na norma regulamentadora número 16 do antigo Ministério do Trabalho como de grande risco, o que autorizaria o recebimento do adicional de periculosidade. A empresa argumentou que o laudo da perícia concluiu que as atividades desenvolvidas pelo operador não caracterizavam a periculosidade, pois não eram exercidas em áreas de risco. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, julgou o pedido improcedente. Considerou que o abastecimento ocorria de 2 a 3 vezes por semana e por não mais do que 3 minutos, tempo extremamente reduzido de exposição a agente perigoso. O recurso de revista do operador na sexta turma do TST ficou sob a relatoria da ministra Cátia Arruda. Ela explicou que o tribunal pacificou, por meio da súmula 364,
que o empregado exposto de forma permanente ou intermitente tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade por se sujeitar à condição de risco. Segundo a ministra, o conceito de tempo extremamente reduzido a que faz referência a súmula envolve não apenas a quantidade de minutos, mas também o tipo de agente perigoso ao qual é exposto o trabalhador. Ainda, conforme a relatora, o tempo de exposição do operador é suficiente para autorizar o pagamento do adicional. A decisão foi unânime entre os ministros da sexta turma. A lei que ficou conhecida como Pacote Anticrime completou 1 ano e trouxe avanços importantes no combate à violência doméstica. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu diretrizes para a aplicação de vários dispositivos da lei. O número de assassinatos no Brasil voltou a crescer depois de 2 anos seguidos de queda. O primeiro semestre de 2020 teve alta de 7,1% no volume de mortes violentas intencionais em comparação com o mesmo período do ano anterior. E a violência contra a mulher e os feminicídios são crimes que têm tido índices alarmantes. 648 mulheres foram mortas nos 6 primeiros meses do ano passado por motivação relacionada ao gênero. A média foi de 1 agressão física a cada 2 minutos e 1 estupro a cada 8 minutos. Anis faz parte de uma entre tantas famílias que sofreram a perda de uma mulher vítima de feminicídio. Ela conta que a irmã era controlada por um marido violento e depois de muitas agressões, o homem tirou a vida de Luciene. Ela vivia em um cárcere privado. Ela não podia ir na rua, ela não podia ir na minha casa, ela não podia ir na academia, ela não podia ir fazer nada, sempre dentro de casa, e minha irmã já estava em uma depressão total. Tudo dele, qualquer tipo de briga com minha irmã, eu vou te matar. Eu apenas gritava em nome de Jesus, não vai matar minha irmã, você não vai matar minha irmã. Na busca de coibir essas violências, o Judiciário tem tomado decisões que reforçam a proteção às vítimas. A sexta turma do STJ, por exemplo, manteve prisão de um denunciado por feminicídio contra a ex-esposa por considerar a jurisprudência do tribunal no sentido de que a gravidade concreta do crime é fundamento válido para a manutenção da prisão. Os ministros levaram em consideração o fato do assassinato ter sido premeditado e que, após o crime, o denunciado tentou fugir, tendo sido preso 3 meses após a decretação da prisão preventiva. Outro avanço importante no enfrentamento à violência doméstica foi trazido pela Lei 13.964, sancionada em 2019, e que ficou conhecida como Lei ou Pacote Anticrime. A modificação que foi trazida aqui pela 13.964, ela não deixou de tocar na violência contra a mulher, mas especificamente na violência doméstica e familiar, dizendo o quê? Que os acordos de não persecução penal são aplicáveis para outros casos, mas especificamente não são aplicáveis para os casos de violência doméstica e familiar. Ao mesmo tempo que o acordo de não persecução penal, ele serve para desafogar a persecução penal estatal, para que o Estado ele possa ir atrás do que realmente importa em termos de justiça criminal. Do outro lado, ele resguarda, ele protege a mulher no sentido de não conferir ao agressor ou agressora, dependendo do caso, a possibilidade do acordo de não persecução penal. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional para assegurar maior repressão aos criminosos. Diversas leis penais foram modificadas e entre as mudanças está o aumento do tempo máximo da pena de reclusão, que subiu de 30 para 40 anos, e a ampliação dos crimes considerados hediondos. Foram ainda limitadas as hipóteses de progressão de regime e de livramento condicional. A alteração na regra da prisão preventiva é o tema mais frequente na jurisprudência do STJ em torno da lei anticrime. Em uma série de julgados, as turmas penais do STJ vêm consolidando o entendimento de que a nova lei exige expressamente que a imposição de preventiva ou de qualquer outra cautelar deve estar fundamentada em motivação concreta relacionada a fatos novos ou contemporâneos, demonstração da imprescindibilidade da medida restritiva. É evidente que, em um país de dimensões continentais como o Brasil, dificuldades existem de implementação de novos mecanismos, de novos procedimentos
de um lado, decisões estão sendo melhor fundamentadas, de um lado, as decisões por prisão preventiva estão servindo como exceção, mas do outro, temos ainda algumas discussões emblemáticas e que tem tudo aí para se desenvolver em 2021. No site do STJ, você encontra os acórdãos sobre o pacote anticrime, divulgados em 6 edições do Informativo de Jurisprudência, uma publicação periódica produzida pela Secretaria de Jurisprudência do Tribunal. E você vai ver a seguir, pessoas com hanseníase reclamam que não recebem desde o ano passado o remédio para tratar a doença. Os detalhes, voltamos, você vai ver daqui a pouquinho, volto já. A Constituição de 88 representa um marco para a nação brasileira. Edificada na liberdade e na dignidade da pessoa humana, dedicou o capítulo próprio à comunicação social, assegurando que não há exercício da democracia sem a liberdade de expressão. Por isso, o Livro da Liberdade, como titulado pelo Dr. Ulisses Guimarães, garante de forma plena o exercício da liberdade de imprensa, sem restrição ou censura prévia, sendo seu exercício imprescindível para a democracia. A pandemia do coronavírus tem dificultado o fornecimento de medicamentos para combate a outras doenças. É o caso da hanseníase. Pacientes afirmam que desde o ano passado não estão recebendo o PQT, que é um remédio fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Especialistas alertam para as consequências da interrupção do tratamento. O Brasil registra cerca de 30 mil novos casos de hanseníase por ano. Só fica atrás da Índia no ranking mundial da doença. Mas o número de infectados pode ser 5 vezes maior, segundo a Sociedade Brasileira de Hansenologia, que desde março do ano passado vem alertando sobre a escassez de medicamentos para tratar a doença e cobrando providências do Ministério da Saúde. Atualmente, 18 estados estão sem remédios para o tratamento, de acordo com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que já recebeu mais de 100 denúncias só neste ano. Existem problemas significativos quando você suspende a medicação, quando você não consegue ter acesso à medicação. O primeiro deles é a piora do quadro clínico. Aquela bactéria que está dentro do seu nervo vai voltar a se multiplicar e vai piorar o quadro clínico que você já teve anteriormente. O segundo problema é que esta pessoa que não está em tratamento volta a transmitir a doença. Então você pode de novo estar infectando pessoas ao seu redor, o que é muito grave. E o terceiro deles é que essa bactéria que agora está se multiplicando pode ser inclusive resistente a esses antibióticos que você tomou, que a pessoa tomou anteriormente. Foi o que aconteceu com a mãe desta professora, que há 3 meses está sem o medicamento. Toda a melhora que ela teve se transformou em piora porque está sem o PQT. Nós não podemos comprar os medicamentos porque esse medicamento é fornecido pelo governo. Então, ela voltou a sentir dores, coceiras, inflamação nos nervos. O pé dela, ela mal consegue pôr no chão, a mão ela não fecha, as manchas estão super inflamadas. Em nota, o Ministério da Saúde diz que negocia a possibilidade de fabricação de medicamentos para hanseníase aqui no Brasil e que está adotando medidas que viabilizem essa produção. Diz que aguarda um projeto do laboratório Biomanguinhos Fiocruz com essa finalidade. Informou ainda que no mês passado iniciou a distribuição de 50 mil cartelas dos 3 principais medicamentos para o tratamento, começando assim a regularizar os estoques nos estados. Bom, para detalhar o assunto, eu converso agora com o advogado Carlos Nicodemos. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores que aqui acompanham a TV Justiça nesse momento com um tema tão sensível e caro para toda a sociedade brasileira. Pois é, a estimativa do próprio Ministério da Saúde é que hoje cerca de 40 milhões de brasileiros, não é isso? 40 mil brasileiros estão em tratamento da hanseníase. E eles ficam de mãos atadas, porque nós estamos falando de um dever, uma obrigação do Estado. E o Estado, o Ministério já vem sendo alertado há muito tempo. Parece que agora as iniciativas, as tratativas estão em andamento. Mas como é que fica a situação desses pacientes?
Bom, Rafaela, você pontuou muito bem. Eu poderia dizer que trata-se de uma tragédia dentro de uma outra tragédia. O MORHAN, que é o Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela hanseníase, para o qual eu advogo em relação a esse tema e outros temas, já vem desde 2020 informando ao Ministério da Saúde e também o próprio sistema de justiça, entre eles o Ministério Público Federal, no que diz respeito a esse desabastecimento. Nós recebemos notícias de 18 estados e do Distrito Federal que esse medicamento não chega. E isso afeta diretamente cerca de 40 mil pessoas. Nós temos que registrar que o Brasil é, em números absolutos, o primeiro país que notifica casos de hanseníase. E pela OMS, somos o segundo país com maior número de casos de hanseníase. E isso é gravíssimo, porque a própria OMS pontua a necessidade de uma intervenção do Estado brasileiro em relação a esse tema. Inclusive, a matéria já foi judicializada, não é isso, doutor Nicodemos? Sim, já foi judicializada no contexto da pandemia, quando o MORHAN, através de uma ação civil pública, pleiteou na Justiça que o Estado brasileiro fornecesse o auxílio emergencial para essas pessoas que foram atingidas pela hanseníase no ano de 2020, e foi negado esse direito, sob o argumento de que haveria uma entrega desse medicamento quando isso não procede, quando isso não é verdade. Eu queria trazer ao conhecimento de todos os telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento, que tramita hoje no Ministério Público Federal um procedimento sob o cuidado da doutora Mariana Filgueira, que é responsável pela área de tutela e saúde em âmbito nacional, para que essa situação se regularize, ou que haja uma ação civil pública e que obrigue, que possa instar o Poder Público Federal a regularizar essa situação, porque é uma questão de priorizar aquilo que nós denominamos no início dessa matéria como uma tragédia dentro de uma tragédia. Está falando de direito à saúde, direitos humanos, tem vários direitos sendo violados, certamente, né? Falando sobre o ponto de vista trabalhista, esse aspecto do direito do trabalho, a pessoa que sente dores ou que teve o caso que vem se agravando cada vez mais em virtude da falta de medicação, essa pessoa pode ser afastada do trabalho, por exemplo? Sim, Rafaela, você pontuou muito bem, né? Quando nós falamos de hanseníase, o MORHAN, que é o Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela hanseníase, que tem 40 anos de história, pontua sempre que nós estamos falando do direito à saúde, nós estamos falando daquilo que o artigo 6º da Constituição Federal reconhece como um direito social humano e que se articula com o artigo 1º no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Mas eu queria trazer também, Rafaela, um outro dispositivo para ressaltar que toda pessoa atingida pela hanseníase deve apontar nesse sentido, que a nossa Constituição Federal, no artigo 196, disse: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e outros agravos, além do acesso universal e igualitário, né, trazendo a promoção, a proteção e a recuperação como um tripé que pode e deve ser promovido pelo Estado. E aí uma pessoa, no exercício das suas atividades laborativas, quando é afetado por essa doença, ela deve se licenciar para que o Estado entre com os programas de promoção e recuperação, de modo que a pessoa possa ter novamente as condições laborativas. Então, nós estamos falando de um direito humano social, inclusive reconhecido no Pacto de Direitos Civis, vinculado à Declaração Universal de Direitos Humanos, além da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que também reconhece esse direito social, que é o direito à saúde, que no Brasil está regulamentado nesse tripé: promoção, proteção e recuperação. Bom, no próximo dia 10 de fevereiro nós teremos aí uma reunião, né, com laboratórios. Boas expectativas, rapidinho que o nosso tempo já se encerrou, viu? Bom, as expectativas são grandes, a gente espera também que o Ministério Público Federal possa entrar nesse debate e que possa efetivamente colocar a questão social sobre a questão econômica e que o medicamento chegue a toda a população, especialmente aqueles que foram contaminados e precisam de um auxílio do Estado. Ok, muito obrigada, ótimas expectativas e ficamos na torcida aí que tudo dê certo. Ótima tarde para o senhor, tchau, tchau. Uma boa tarde.
E você vai ver a seguir o trabalho da Justiça para resgatar peças do patrimônio histórico de Minas Gerais. É já já. A Constituição é a lei fundamental de um país. Cabe a ela estabelecer a forma de Estado, de governo e o sistema democrático, além dos direitos fundamentais do cidadão perante o Estado. A Constituição, sendo a Magna Carta, deve tratar apenas das questões essenciais, expressando o núcleo cultural do povo ao qual se destina. Começa hoje o seminário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral. As informações com a repórter Renata Gorga. O seminário vai começar às 4 horas da tarde desta segunda-feira e seguirá até às 6 horas da noite. Amanhã o evento será retomado e também na quarta-feira, com um total de 10 horas de duração. Quem acompanhar o evento vai assistir alguns debates sobre os impactos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da administração pública. Isso porque é a LGPD, que é a norma brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. Entre os temas, será abordada, por exemplo, a responsabilidade de um servidor público ou um funcionário terceirizado, caso um deles infrinja a lei. O evento vai ocorrer de forma virtual e será transmitido pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Se interessou? Ainda dá tempo de se inscrever. Basta acessar o site eadeg.tse.jus.br, fazer o seu cadastro e realizar a inscrição. Mais da metade do patrimônio cultural de Minas Gerais já foi extraviado de igrejas. Alguns retornaram, mas não sem um grande esforço do sistema de justiça. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre o resgate desse patrimônio histórico. Minas Gerais viveu o ápice da atividade artística no século XVIII. O ouro que agitou a economia no estado foi o combustível e também matéria-prima para a criação de muitas das obras religiosas que integram o acervo das igrejas mineiras. Trabalhos assinados por Aleijadinho e outros mestres do barroco chamaram a atenção e despertaram a cobiça de colecionadores e criminosos. O resultado foi um grande desfalque no acervo do estado. Estatísticas indicam que Minas Gerais perdeu cerca de 60% do seu patrimônio cultural sacro. Isso quer dizer que de cada 10 peças que se encontravam nas nossas matrizes, nas nossas capelas, nos mosteiros, 6 foram retiradas daqui. E os principais destinos no Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das obras extraviadas foi esta tela, uma pintura do século XVIII atribuída ao pintor Joaquim José da Natividade. A representação do Santo Sudário foi retirada de uma igreja do município de Lavras nos anos 50 e encontrada no MASP, Museu de Arte de São Paulo, mais de meio século depois. Em 2009, foi localizado a existência dela, que a procedência foi confirmada sendo de Lavras, guardada lá no acervo do MASP. E desde então foi feito esse processo de restauração, identificação e, finalmente, depois de 62 anos, ela está voltando agora para Lavras. A localização do patrimônio cultural perdido pode derivar de denúncias e também do monitoramento de sites de leilões. Mas o sistema de justiça também pode contar com 2 instrumentos que ajudam na proteção desse patrimônio: o registro e o tombamento. O tombamento, ele é um instrumento mais antigo de proteção e ele cabe aos bens edificados, ao patrimônio material, né? E ele é o instrumento mais antigo, ele foi instituído pelo Decreto 25 de 1937. Cabe ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, catalogar, proteger e promover os bens culturais do país. Quando há o resgate de alguma peça, o Instituto também providencia a restauração da mesma. A medida é usada porque, em muitos casos, falsários modificam as obras para ocultar a origem. Os anos 1990 e 2000 foram marcados por uma elevação da quantidade de peças furtadas das igrejas de Minas.
Atuante na área criminal, o desembargador Júlio César Gutierrez explica que a subtração dessas obras pode ser enquadrada como furto, roubo ou receptação. A subtração ela é punida, sim, evidentemente, com as penas que variam de 1 a 4 ou até mais, podendo chegar até a 10 anos, considerando o tipo da violência empregada, o dano causado à própria coisa ou aos obstáculos que existem para impedir a subtração. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã.